Romanos capítulo 3, versos 21 ao 26, mesmo de pé. Ouçamos Deus nos falar pela sua palavra. Romanos 3, 21 ao 26. Fernando, deixa aí ligado nesse órgão aí, que depois eu quero... Romanos 3, 21, 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Os irmãos podem se sentar. Primeira vez que o Castelo Forte foi tocado numa igreja, não foi cantado, Lutero fez quando estava preso, e ele começou a cantar. Dizem os historiadores que ele tinha uma voz bonita, não é? Muitos chamavam até de um roxinol, e ele cantava enquanto estava podando as rosas dos lugares do lugar onde ele estava preso, no castelo de Wartburgo. Então, um homem que havia sido designado para matá-lo, não é? Que tinha como alvo matar o grande herege, conseguiu pular. Primeiro descobriu onde ele estava, que ele estava realmente, era um segredo que ninguém sabia. O próprio imperador que providenciou, o próprio eleitor, que seria uma espécie de governador, que providenciou a fuga dele, não sabia para onde levaram. Foi um acordo: vocês levem, eu não quero saber, para não ter que dizer, não é? De repente ser torturado, ou o imperador do Império Romano me pressionar. E ele disse, bom, ele trabalhou para protegê-lo, mas não sabia onde ele estava, mas acabam sempre descobrindo. E esse agente, não é, de Carlos V conseguiu pular, descobriu o local, conseguiu pular o muro do castelo e se espreitou para descobrir onde estava Lutero, para matá-lo, não é? Na certeza de que estava fazendo a obra de Deus. Mas deu de cara com o jardineiro. E ele ficou impressionado porque o jardineiro estava cantando uma música muito bonita. E ele ficou ouvindo e, de repente, ele se denunciou. O jardineiro se assustou, não é? Parou com aquela tesoura de podar as rosas e disse: o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu estou aqui para fazer a obra de Deus. O senhor veio aqui fazer a obra de Deus? Então, esse é muito bom. E qual é a sua obra de Deus? Matar Lutero. Só que eu não sei quem é ele. E o jardineiro disse: eu sou Lutero. Você, Lutero? Cantando essa música, um herege não cantaria uma música como esta. Eu estou voltando porque Deus não tinha essa missão para mim, com certeza não tinha. Mais tarde esse moço também vai se tornar um dos pregadores da Reforma. Mas a primeira vez que Lutero levou essa música para ser cantada, né, é uma adaptação de uma música popular alemã que ele foi ajeitando, né, e dando os toques eclesiásticos. Foi tocado numa igreja com um órgão, né, porque essa é a base. E o Fernando estava entrando ali com os acordes do órgão. Eu quase que não estive lá, mas quase que me imaginei lá naquele momento, quando pela primeira vez os acordes desse hino foi tocado num culto pela manhã, e o povo começou a parar e a entrar na igreja, tão impressionado ficaram, né, com a música. Fernando, dá um toque aí, pelo menos no órgão, só para a gente matar o órgão de tubo. Bonito, né? A saudade. Nós sabemos, irmãos, pelo estudo da história da Reforma, o quanto esse trecho da epístola de Paulo aos cristãos romanos
foi importante para os reformadores, para todos eles. Mas Lutero extravasou de forma mais ampla os seus sentimentos com o que aprendeu desse texto. Mas todos os demais reformadores deliciaram-se com essa passagem. Zwinglio, Rubmeier, Calvino, outros. Sim, é claro, hoje nós temos diferentes questões, temos diferentes situações, diferentes contextos daquelas e daqueles vindos por Lutero, Zwinglio, Balthasar Rubmeier, Calvino, Bucer, John Knox, Cranmer e outros nomes sobre os quais nós gostaríamos muito de poder falar, mas não temos tempo. Sempre a mesma, irmãos, sempre há mesmo a necessidade da contextualização do texto bíblico, mas nós nunca devemos permitir que na nossa preocupação de contextualizarmos o texto da palavra de Deus, a gente possa abafar as vozes apostólicas e as vozes proféticas que estão sempre envolvidos nos textos bíblicos, nos textos da palavra de Deus. Qualquer que seja, qualquer que venha a ser a nossa contextualização, nós jamais podemos perder a visão de que a mensagem evangélica da justificação pela fé, exposta neste texto, foi a mensagem mais clara que os reformadores encontraram sobre o assunto em toda a Escritura. Não é sem razões que Lutero chamava a Epístola aos Romanos de o Novo Testamento em miniatura. E este trecho de Romanos ele chamava de a miniatura da Epístola aos Romanos. Ele estava certo de que para se compreender o Evangelho de Jesus Cristo de forma correta ou da forma correta, era necessário compreender-se corretamente este texto de Paulo aos Romanos. O que nós temos nestes versículos tem a ver com a justiça e justificação, com o sacrifício, com expiação, com juízo e redenção. E não há melhor forma de entendermos corretamente esse texto, a não ser pela maneira deles, os reformadores, ou como eles, os reformadores, puderam entender. A história do mundo, meus amados, a história do mundo foi mudada por causa da forma como esse texto foi entendida e passou a ser ensinado. Nós podemos dizer que a reforma serviu para hastear de novo bandeiras que estavam arriadas. A primeira bandeira que se hasteou foi a que anunciava que o evangelho da graça de Deus foi testemunhado pela lei, mas está separado da lei. Na lei e nos profetas, no Antigo Testamento, nós sempre temos os seres humanos pecando, depois Deus pronunciando juízo por causa do pecado, que era então seguido pelos sacrifícios, pelos pecados, para que então acontecesse a concessão ou a liberação do perdão por parte de Deus. Esta é a figura permanente do Antigo Testamento: pecado, juízo de Deus, sacrifício, liberação de perdão. Eu me lembro que nos meus estudos no seminário, quando estudava uma matéria chamada Introdução à Psicologia, eu tive de fazer um trabalho sobre Pavlov, conhecido psicólogo, professor de psicologia, e ele fez um estudo com o cão e os seus hábitos alimentares, e a partir do estudo que ele fez, ele desenvolveu a chamada teoria da resposta à reação condicionada. De forma semelhante, meus irmãos, Deus no Antigo Testamento, por meio do condicionamento, nos ensinou que o pecado demanda juízo ou julgamento, que por sua vez demanda o sacrifício, que por sua vez, quando era feito com fé, não nos elementos do sacrifício, isto é, não nos animais sacrificados, mas no que o derramamento do sangue desses animais significava, permitia então que acontecesse o perdão ou a liberação do perdão por parte de Deus. E aí se ergueu a segunda bandeira. A reforma fez isso. Tal soerguimento tem a ver com o fato de que constantemente os reformadores enfatizaram esse texto de Romanos, especialmente nessa expressão: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, sem distinção. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
é essa justiça que nos julga e que nos justifica. Ela vem de Deus e ela tem então o caráter de Deus. A lei de Deus, cujos mandamentos são santos, bons e justos, evidenciou que nós, seres humanos, sempre somos falhos em nossa justiça, porque nós temos o tipo errado de ser em nossas mentes e corações, e por isso a justiça que tem de ser feita sobre nós não pode ser a justiça de um sistema religioso, não pode ser a justiça nem dos mandamentos, mas somente a justiça de Deus. E aí a reforma ergue a sua terceira bandeira, que é a bandeira do evangelho da graça de Deus para todos os pecadores. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que está nesse texto preferido dos reformadores. Nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Romanos com a igreja nos cultos de oração das quartas-feiras. Já vamos para quase 2 anos que estamos estudando, vamos estudando versículo por versículo, estamos agora no capítulo 9, não é? E quando nós chegamos, eu me lembro quando nós chegamos no capítulo 3º, que é onde temos esse texto, nós podemos nos recordar que nos 2 capítulos anteriores, Paulo ensinou que todos os seres humanos que não tinham o conhecimento da lei de Deus, estavam sob o juízo de Deus. Não porque não conheciam a lei de Deus. Paulo deixou claro, estão sob o juízo de Deus, não é porque eles não conhecem a lei de Deus, mas sim porque a revelação natural que Deus lhes dera não foi levado a sério e eles rejeitaram a Deus quando pela revelação natural poderiam ter aprendido a temer a Deus. E aí Paulo fala de que Deus os entregou às suas próprias infâmias a partir do fato deles não terem prestado atenção na revelação natural de Deus, que se torna numa lei de Deus dentro do coração das pessoas e perdido a oportunidade então de saber ou de aprender sobre a vontade de Deus. Depois Paulo pega os judeus que se consideravam privilegiados, que se consideravam separados por Deus, porque haviam recebido a lei de Deus lá no Monte Sinai, e Paulo então é duro também contra os judeus, quando diz, vocês pensam que vocês estão justificados? Porque vocês conhecem a lei? Porque vocês têm a lei? A revelação de Deus a vocês da lei fez com que vocês, na verdade, se tornassem devedores diante de Deus. Mais do que todos os demais povos, vocês fracassaram em relação à lei de Deus, mas fracassaram não por causa da lei em si, porque na verdade o papel da lei é este mesmo, é mostrar o meu fracasso. O papel da lei de Deus é esse, é mostrar o quanto eu e você fracassamos diante dos mandamentos. Lembra-se de Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém digo a vocês, qualquer que olhar para uma mulher que não a sua e desejar, você já cometeu o adultério. A lei é muito mais do que a letra e, portanto, ela é o nosso fracasso. Ouviram que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém digo a vocês, qualquer que odiar o seu irmão já é réu do fogo do inferno. Ou seja, já perdeu a sua alma. A ideia do texto é essa, já perdeu a sua alma, porque quebrou os 10 mandamentos. Se você estiver preso aos 10 mandamentos, você está totalmente perdido. Daí Paulo escrever aos cristãos da Galácia, quem está sob as obras da lei, está sob maldição. Quem está sob as obras da lei, está sob maldição. Por isso, queridos, o final, o ponto final da lei é Jesus Cristo. E nesse texto, os reformadores puderam descobrir isso de uma forma ainda mais clara e puderam trabalhar, então, esses textos exatamente erguendo essa bandeira, a bandeira da graça. Todos precisam desesperadamente do evangelho da graça de Deus. Porque todos estão destituídos, todos estão fora da graça de Deus, da glória de Deus. Mas a graça de Deus foi dada para justificar e colocar esse ser humano destituído da sua glória para dentro da glória de Deus. E a ênfase da reforma, que é a nossa ênfase hoje, é essa: todos os seres humanos estão privados da glória de Deus. A lei foi dada por Deus para mostrar por que
nós estamos privados da graça de Deus. A lei mostra você, porque eu e você estamos privados da graça de Deus. Mas a graça existe para mostrar como isso foi mudado. Deus nos justifica pela sua graça. Justificar é tornar justo, fazer justo, tornar justa, fazer justa. Então, querido, se o transgredir a lei de Deus nos torna pecadores, e aí todos pecaram e se tornaram sem direito à glória de Deus, a graça de Deus em Jesus Cristo veio alterar esta situação, nos tornando sem culpas. Por isso é graça. Se diante de Deus, da sua lei santa, do seu mandamento santo, justo e bom, eu e você somos tudo menos inocentes, em Jesus Cristo Deus nos trata como se fôramos inocentes. Em Provérbios está escrito: o que justifica o ímpio é abominação para Deus. Provérbios 17:15. Então tudo o que trabalha para a justificação diante do ser humano, diante de Deus, sem a graça de Deus, revelada, oferecida em Jesus com a sua morte na cruz do Calvário, é abominação perante Deus. Pregar a salvação que não pela graça de Deus, somente em Jesus Cristo, é tentar justificar o ímpio fora da graça de Deus, e isto é abominação para Deus. A mensagem bíblica, irmãos, restaurada pela reforma, é que quando aceitamos a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, e aí somos vestidos com a justiça de Jesus Cristo. E a reforma se estabeleceu no fato de que fora da graça de Deus em Jesus Cristo, não há como se cumprir a promessa de Deus que foi feita através de Jeremias, quando Deus disse: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. A reforma se levantou contra a ideia que era a ideia dos judeus do passado e que estava sendo repetida então pelo cristianismo da época da reforma. O cristianismo da época da reforma repetia a ideia da maior parte dos judeus do Antigo Testamento, isto é, repetia o desastre que foi a maior parte dos judeus crer que a obediência à lei, nos seus mandamentos e nos seus rituais, os justificava perante Deus, mas não era. Eles não podiam ser justificados pela lei. Paulo explicou isso, que a lei não justifica, tão somente condena. Repetindo isso, o cristianismo da época da reforma provocou a tragédia de se crer que a justificação perante Deus se conseguia pela obediência à lei da igreja, que se dizia então a única igreja de Jesus Cristo. A obediência aos seus rituais é que faria então com que a pessoa pudesse ser justificada. Dessa forma, a pregação da reforma era de que no evangelho do Novo Testamento, o que se tem é que a justificação perante Deus é um ato de misericórdia, que teve na cruz de Jesus Cristo, a sua demonstração mais inequívoca. A pregação da reforma era de que alcançado ou alcançada por este ato de misericórdia, o homem, a mulher, se torna justificada perante Deus e para sempre. Isso, como dizia Lutero, manda esse homem, manda esta mulher, curiosamente, de volta para a lei de Deus. Lei que então se tornou na lei de Cristo, e que por ser a lei de Cristo, se tornou naquilo que eu e você precisamos saber para ter uma vida santificada, porque santificação, queridos, é a evidência maior que houve justificação. A prova maior da justificação é a santificação. Então Lutero dizia com muita sabedoria: fomos salvos sem a lei, para sermos mandados de volta para a lei. Não mais para tê-la como justificadora e não mais para nos colocarmos sob ela, mas para termos nela o padrão que Deus quer que nós tenhamos em nossas vidas, para demonstrarmos que somos pessoas justificadas. Então, longe de ser
Longe de ser um movimento de rebeldia, a reforma dita protestante, em que pesam os seus excessos e as suas omissões, foi, acima de tudo, um protesto contra a omissão, contra a negligência e contra a deturpação da mensagem da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E no texto, irmãos, de Romanos que usamos, os reformadores encontraram razões para levantarem esses seus protestos. Parece que hoje estamos precisando de uma reforma, ou da repetição da reforma, não é? Porque estamos voltando aos tempos medievais, quando a fé, o cristianismo está sendo negociado. Quando, mais uma vez, a graça está sendo deturpada, a ponto de um escritor brasileiro evangélico de muita profundidade ter escrito um livro sob o título Cansados da Graça. Quando ele começa a analisar esses movimentos ditos evangélicos da atualidade e mostrando o quanto eles estão fora da graça, o quanto eles não ensinam de fato a graça de Deus em Jesus Cristo. E essa foi a causa da reforma, o afastamento da graça. Então temos, irmãos, que nos conscientizar de que a igreja reformada está sempre em reforma, né? Não nos esquecermos, no entanto, de não perdermos esses pontos de vista. Como o Batista está escrito aí no boletim, nós não fazemos parte da chamada reforma matricial, mas eu não tenho dúvidas que fazemos parte da ebulição da reforma, do movimento da reforma como um todo. Adotamos os princípios básicos, sola gratia, sola fide, sola escritura. Reconhecemos que a reforma não foi até onde devia ir, por isso fazemos parte da chamada terceira reforma, ou da reforma da reforma. Nós somos os protestantes dos protestantes, não é? Essas coisas todas, mas agradecemos muito a Deus, a sua misericórdia, por ter, numa época de muita dificuldade, muita luta, levantado homens com muita coragem, não é? Para sacudirem como sacudiu, o arcabouço de uma religião completamente mofada naquela época, perdida, completamente fora dos ensinos do Novo Testamento, e que hoje até poderíamos dizer começa a sofrer alguns ventos, né, de mudança, já que há tantas pessoas no meio delas que hoje, por incrível que pareça, estão adotando também os princípios da reforma. O que o Espírito Santo faz e pode fazer, não nos compete tentar entender, né, de forma completa. O Senhor sabe o que fazer e por que fazer. Então deixemos que isso aconteça e vamos caminhar então. E agradecidos a Deus, irmãos, por esse movimento na história, não é? Nós agradecemos a Deus por termos sido encontrados pela graça, a graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Falem dessa graça, irmãos, porque quando não se tem essa graça, a vida não tem graça. Essa é que é a verdade. Amém?